my affection. Now there's no way to go back. Hoping we're in that movie where you teach me how to dance. Então vamos dar aqui uma olhadinha no edital, um edital obviamente mais robusto que o edital lá de técnico em mecânica. Olha o tamanho aí do edital, essa é a primeira parte, tá? Onde nós veremos ali termodinâmica, no primeiro bloco, tá? Termodinâmica, mecânica dos fluidos, resmate, ou seja, resistência dos materiais, fundamentos da dinâmica, isso tudo no bloco 1. No bloco 2, iremos ver metalurgia, vibrações mecânicas, máquinas de fluxos e ciclos de geração de potência, tá? Que quando ele fala ciclo de geração de potência, na verdade esse assunto se é abordado dentro da termodinâmica, tá? Mas aqui o edital resolveu distinguir estes assuntos. No bloco 3, teremos aí transmissão de calor, motores de combustão interna, que é um outro assunto também que se vê dentro de termodinâmica. Corrosão, seleção de materiais, tanto corrosão quanto seleção de materiais é um assunto que se vê dentro de materiais de construção. Soldagem, instrumentação e controle de processos, tecnologia de fabricação mecânica. Essa tecnologia de fabricação mecânica é o que nós conhecemos como processos de fabricação. Noções de estatística e probabilidade com aplicação em engenharia e também eletrotécnica, tá? Então, esse é o edital para engenharia mecânica. Você veja o detalhe, que já é um pouquinho mais detalhado lá que o edital de técnico, né? Que é muito superficial. Então, ele começa falando aí sobre termodinâmica. Vamos dar aqui uma olhadinha, tá? Destrinchando aqui estes assuntos. O que de fato você precisa saber ali para ir preparado, minimamente preparado para um concurso da Petrobras, tá? Então, em termodinâmica, você vai ver estado termodinâmico e propriedades termodinâmicas. Vai cair essa parte conceitual para você. Primeira lei da conservação de energia. Isso aqui você vai usar torto e à direita, tá? Este assunto aqui. Que normalmente ele vai pedir ali para você calcular potência numa turbina, num compressor, tá? E você vai precisar conhecer a primeira lei da conservação de energia, aquela fórmula gigantesca. Disponibilidade e também irreversibilidade, esses dois conceitos. A segunda lei aplicada ali a ciclos e processos. Outra coisa, gases perfeitos, não só a parte conceitual ali, mas as fórmulas que estão envolvidas, tá, aos gases perfeitos. Ciclos teóricos de geração de potência e refrigeração. Como assim, professor? Ciclo de Carnot, enfim, todos os parâmetros ali. Ciclo de Rankine, enfim, todos os parâmetros envolvidos ali. Você também vai precisar conhecer isso. Só que esse mesmo assunto, ele já cobra mais à frente, nós veremos, tá? Relações termodinâmicas e também ciclos termodinâmicos. Quais são os ciclos termodinâmicos? Bem, ciclo de Carnot, ciclo de Rankine, ciclo Brayton, ciclo Diesel-Walton, Kalina, tá? Olha, esse ciclo dificilmente eu vejo cair, mas já caiu já, tá? Stirling, combinado e dentre muitos outros, tá bom? Então, tudo isso aí vai cair na sua prova. Falando agora de mecânica dos fluidos, o que cai? Bem, escoamento em tubulações, vai cair parte ali de perdas de carga, número de Reynolds, isso vai cair com certeza aí, ou a parte conceitual ou cálculo, tá? Diagrama de Moody, leitura através ali do diagrama de Moody. Você também precisa dominar a hidrostática, assim também como a hidrodinâmica, propriedades e natureza dos fluidos, equação ou equações constitutivas da dinâmica dos fluidos com aplicações, análise dimensional e também relações de semelhança. Tem caído muito isso nos concursos da Petrobras. Fluidodinâmica, né? Força de arrasto e força de sustentação. Noções de escoamento, né? Compressíveis em bocais. Então essa é a parte de mecânica dos fluidos. Falando então sobre agora fundamentos da dinâmica. O que cai ali na parte da dinâmica? Vai cair dinâmica das partículas, dinâmicas de sistemas de partículas, bem, a dinâmica do corpo rígido,
modelagem e também simulação da dinâmica de mecanismos planos, princípio de D'Alembert, vai cair também determinação de esforços dinâmicos em mecanismos e também cinemática de mecanismos de barras e de engrenagens, tá bom? Isso tudo aí vai cair para você. Agora, resistência dos materiais, RESMAT, né? Uma disciplina aí que tem sido muita dor de cabeça para uma galera. Bem, o que cai em resistência dos materiais, professor? Vamos dar uma olhadinha o que cai lá em RESMAT. Bem, cai ali assuntos como tração, compressão entre os limites elásticos, tá? Vai cair também força cortante, momento fletor. Obviamente que não cai tão simples assim, tá? Aqui é o assunto, mas ele vai pedir ali para você, vai te dar uma determinada carga sobre uma determinada viga, vai pedir para você calcular o momento fletor. Aí você vai ter que calcular as reações nos apoios, determinar o esforço cortante, depois determinar o momento fletor. Normalmente isso acontece no técnico, tá? Ele para ali no momento fletor. Normalmente em engenharia, ele pode pedir ali a tensão normal atuante sobre a viga, ou a tensão ali cortante na viga, tá bom? Então ele pode pedir isso aí. Em engenharia normalmente costuma-se passar um pouquinho do que nós vemos lá no técnico. Análise das tensões e deformações, transformação de tensão, estado plano de tensões e deformações. Lembrando que esses dois assuntos aqui nós vemos isso lá através do círculo de Mohr, tá bom? Ou vai cair ali parte de análise, ou propriamente parte de cálculo, tá? Então você tem que saber aí círculo de Mohr para ir para uma prova de resistência de materiais da Petrobras. Outro assunto são as tensões e deformações em vigas carregadas transversalmente, que eu citei, né? Normalmente, quando ele vai pedir ali a parte de esforço cortante, momento fletor, ele já engloba uma porção de assuntos ali dentro de uma mesma questão. Outro assunto, torção e momento torsor. Outra coisa é flexão. Outro assunto que vai cair, flexão, tração e torção, né? Esses esforços combinados. Critérios de escoamento, né? Teoria da máxima tensão de cisalhamento ou cisalhante e teoria máxima da energia de distorção. Outro assunto também é métodos de energia. Então essa aí é o escopo, né, do que cai dentro da prova de resistência dos materiais para a Petrobras. Agora falando sobre metalurgia, né, que é o que nós conhecemos por materiais de construção. O que cai? Bem, estrutura cristalina dos metais, cai propriedades mecânicas dos materiais. Como assim, professor? Bem, ductilidade, tenacidade, resiliência, elasticidade, enfim, tudo isso vai cair, tá bom? Obviamente que aqui em engenharia não vai se pedir simplesmente a parte conceitual, né? Ele pode, como eu disse, extrapolar um pouquinho ali para a parte de cálculo. Por exemplo, como que calcula o módulo de resiliência? Ou ele pode pedir um determinado parâmetro. Determinado parâmetro é proporcional a tal outro parâmetro, né? Pedindo ali para ver se você consegue lembrar da fórmula e saber manipulá-la, né? Então, outra coisa, ensaios mecânicos. Bem, ensaio de tração, de dureza, impacto, tenacidade, por aí vai. Transformações de fase, né? Também cai muito isso aqui. Como assim? Bem, vai pedir ali para você como que se deu a formação da martensita, né? Como que a martensita é formada, a perlita, enfim. Todas essas transformações de fase microconstituinte vai cair na sua prova. Outra coisa, diagrama de equilíbrio, né? Que é o diagrama também ferro-carbono, que você vai precisar conhecer ali justamente as fases, como ferrita, cementita, austenita, os microconstituintes, martensita, perlita, ledeburita, as reações invariantes, como a reação eutetoide, reação eutética, reação peritética. Esses são os assuntos básicos que você tem que conhecer ali no diagrama ferro-carbono. Outra coisa, mecanismos para aumento de resistência mecânica dos metais, tá? Isso cai também demais, sempre cai ali para as provas de engenharia. Outro assunto é parte de tratamentos térmicos e termoquímicos, ok? Então, lembrando aí que os tratamentos termoquímicos é uma subdivisão que está inserida ali dentro de tratamentos térmicos, como
têmpera, recozimento, revenimento, austêmpera, cimentação, nitretação, cianetação, esferoidização e outros. O que acontece é o seguinte, ele pode trazer para você uma determinada situação, tá? Pedindo para você identificar o tipo de tratamento que foi realizado ou microestrutura resultante, ou te dar um gráfico ali, tá? Ele pode te dar uma curva TTT, esboçando ali um determinado comportamento de um aço que foi submetido a um tratamento térmico e pedir para você identificar que tipo de tratamento é aquele, tá? Se foi uma têmpera, foi uma austêmpera, foi uma martêmpera, enfim. Qual o microconstituinte resultante? Esse tipo de questão que vai cair na sua prova. Outra coisa é assunto sobre vibrações mecânicas. Como assim? Vai cair ali parte de sistemas com 1 e 2 graus de liberdade, vibração livre, vibração forçada, periódica, vibração transiente, frequências e modos naturais, tá? Principalmente ali, fórmula de frequência natural, grave esse negócio, porque vai cair na sua prova no mínimo 1 ou 2 questões desse tipo. Sistemas giroscópicos e também vai cair autovalores e autovetores na formulação de estado. Então esses aí são os assuntos que estão sendo cobrados aí nos editais de engenharia para vibrações mecânicas. Mas vale lembrar que para o próximo concurso você precisa dar uma olhadinha ali no edital para ver se teve alguma modificação, algum assunto que eles tiraram, algum assunto que eles colocaram a mais, tá? Esse aqui é só um parâmetro para você, para que você consiga se situar. Outra coisa, máquina de fluxos, outra disciplina, tá? O que você vai ver? Você vai ver o seguinte, princípios de funcionamento, operação e aspectos construtivos relativos a bombas centrífugas, compressores alternativos, compressores centrífugos, axiais, turbinas a vapor e a gás. Turbinas a vapor e a gás, na verdade, a gente também vê lá em termodinâmica, né? Não somente aqui em máquinas de fluxos, mas ele repete aqui e deixa caracterizado que esse assunto se é cobrado dentro da disciplina de máquinas de fluxos. Outra coisa é falando sobre aspectos termodinâmicos, tanto que ele repete aqui, ó, viu? Ele vê termodinâmica dentro da máquina de fluxos, associados aos processos desenvolvidos por essas máquinas, que acabamos de citar aí, tá? Outra coisa, influência das condições do serviço efetuado por essas máquinas sobre o desempenho das mesmas e o cálculo de potência de operação. Então vai ser cobrado, tá? Essa parte ali de turbinas a vapor, turbinas a gás, isso também se é utilizado aquela fórmula lá que eu mencionei, tá? A primeira lei para a conservação da energia, para que você calcule aí a potência de operação da turbina e também ali das turbinas a gás e das turbinas a vapor, beleza? Prosseguindo. Falamos agora da disciplina transferência de calor, ok? Transferência de calor em massa. Você vai ver o seguinte, fundamentos e mecanismos de transferência de calor, tá? Falando ali, né, se é condução, convecção, radiação ou a mistura destas. Princípios também de operações de trocadores de calor. E também tipos de trocadores de calor. Como assim? Vai dizer se é casco tubo, se é de placa, tubular, túbulo duplo, serpentina, aletados. Então você tem que conhecer aí a característica, né, de cada tipo de trocador de calor, as vantagens, as desvantagens. Outro assunto, falando sobre motores de combustão interna. Outro assunto que também vemos dentro da disciplina de termodinâmica. Bem, você vai ver ali ciclos padrão a ar, Otto e diesel e também motores de 2 e 4 tempos, né? No caso ali falando sobre aspectos conceptivos e também construtivos, beleza? Então ele pode, na verdade, ele vai cobrar isso de você. Outro assunto que é cobrado separadamente, a sua disciplina matriz, é o assunto sobre corrosão, né? Tem literatura específica para isso, mas normalmente começamos a visualizar esse assunto dentro da disciplina de materiais de construção, né? Que é justamente ali o assunto sobre corrosão eletroquímica e corrosão em temperaturas elevadas. Outra coisa é métodos de proteção anticorrosiva, né? Quais são os métodos que
que nós temos aí. Um assunto que sempre cai é a parte ali de galvanização, né, ou galvanoplastia. Sempre cai ali a parte conceitual, o porquê que acontece ali a proteção, né, qual o fenômeno que está envolvido, ou os fenômenos que estão envolvidos ali nessa proteção. Então isso vai cair ele para dentro da disciplina de corrosão. Falando agora sobre seleção de materiais, outro assunto que está inserido dentro de materiais de construção. O que você vê em seleção de materiais? Bem, você vai ver fatores gerais de influência na seleção de materiais, né? Normalmente ele traz um caso hipotético para você analisar. Principais materiais metálicos e não metálicos de uso industrial e respectivas indicações e contraindicações ao uso. Aqui, basicamente, ele está englobando aí toda a disciplina de materiais de construção, né? É um trechinho muito pequeno para uma coisa muito ampla, né? Que ele está falando, por exemplo, quando ele fala materiais não metálicos, ele está falando de tudo, né? Está falando de polímeros, de compósitos, enfim, todos os tipos de polímeros, todos os tipos de compósitos, uma gama de materiais, né? Então é muita coisa. Depois, soldagem, né? O que você vê em soldagem? Bem, metalurgia da soldagem, né? Onde você vai ver ciclo térmico, transformações metalúrgicas na junta soldada, pré-aquecimento, inclusive eu citei isso lá na análise do edital do técnico, né? Por que tem que acontecer o pré-aquecimento? O pós-aquecimento tem a mesma função do que o pré-aquecimento? Tratamentos térmicos, novamente aqui, tratamentos térmicos aparecendo, né? Trincas a frio, trincas a quente e também de coesão lamelar. Outro assunto é tipos de processos, né? Que o edital só nos traz isso. Mas quais são esses processos? Bem, eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG, arco submerso, por resistência, por fricção, por explosão, dentre muitos outros, tá? Esses aqui são os principais. Você precisa conhecer ali a teoria por trás deles, tá? As suas vantagens e desvantagens, que na teoria a gente chama de limitações, né? Qual é a limitação do processo de soldagem por eletrodo revestido? Ou a limitação do processo TIG? Bem, tudo isso você precisa conhecer, beleza? Outro assunto é a parte de instrumentação e controle de processos. O que você vê dentro dessa parte aí de instrumentação? Bem, você vê fundamentos da instrumentação industrial, que é a parte ali de medição de pressão, temperatura, nível e também vazão, tá? Não pense que vem só teoria não, cai cálculo também, vai calcular, tá? Por exemplo, você vai calcular ali uma velocidade, uma determinada velocidade num tubo de Pitot, então ele vai dar um tubo de Pitot ali, vai te dar os parâmetros e pedir para você calcular, tá bom? Então ele pode pedir isso sem problema nenhum, como tem sido corriqueiro. Outro assunto, noções gerais sobre o controle de processos industriais, né? Controle de pressão, temperatura, nível e também vazão. E outra coisa que cai bastante também é a parte de simbologia ali de instrumentação. Falemos agora sobre tecnologia de fabricação mecânica. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, né? Garganta um pouquinho seca. Pois bem, então vamos lá. Tecnologia de fabricação mecânica. O que você vê dentro desta disciplina? Bem, você vai ver fundição, né? Os processos ali de fundição, como que eles são divididos. Parte de conformação mecânica, né? Todos os processos ali de conformação mecânica, como laminação, extrusão, trefilamento, enfim. Todos esses processos de conformação, usinagem. Quais são os processos de usinagem? Bem, torneamento, fresamento, brunimento, brochamento, trepanação, tá bom? Serramento, alargamento, aplainamento. Conhecer toda a parte teórica, todos os parâmetros de cortes envolvendo cada um desses processos, beleza? Então é um assunto muito extenso que você precisa ver com muita calma, tá? Porque vai cair na sua prova. Outro assunto é parte de tratamento térmico e tratamento superficial. Novamente aqui o tratamento térmico aparecendo numa das disciplinas. Agora também noções de estatística e probabilidade com aplicações em engenharia. Normalmente cai umas 2, 3 questões dessa aqui, ou seja, o suficiente aí para reprovar uma galera. Então engenharia, por mais que a gente não tenha o que acontece lá na parte técnica, né, que é a parte ali de
de matemática, né? Que no nível técnico nós temos português, matemática e depois a parte específica. Em engenharia nós não temos isso, temos português, inglês e parte específica, mas cai 2 ou 3 questões aqui, parte de cálculos, né? Estatística e probabilidade, que é a parte de cálculo propriamente dita, tá bom? Então eles vão pedir para você calcular alguma coisa, fora os cálculos que você já realizou no meio do caminho com as matérias específicas. Bem, e também cai a parte de eletrotécnica, né? O que você vê? Princípios de funcionamento de geradores e motores elétricos, que é coisa pra caramba também, tá bom? Então essa aí é a análise do nosso edital. E aí vem a pergunta, né? O porquê de estudar através dos materiais da Petrobras, o que nós temos recomendado sempre aos nossos alunos, tá? Os nossos alunos sempre perguntam, vai ter concurso da Petrobras? E quando vai ser o próximo concurso da Petrobras? E nós falamos o seguinte, continue estudando. Por quê? Porque ainda que não abra concurso da Petrobras, quando você passa a estudar através dos materiais da Petrobras, você está se preparando aí para 90% dos concursos que são abertos. E nós trouxemos aqui alguns exemplos justamente para demonstrar isso a vocês, tá? Então eu quero que vocês verifiquem o seguinte, você aí que está estudando para a aeronáutica, eu posso utilizar os materiais da Petrobras para me preparar para a aeronáutica? Não só pode, como deve. Vou te mostrar aqui. Então eu peguei aqui 2 questões, tá? Uma que caiu para a prova da Petrobras e outra para a prova da aeronáutica. Olha como que a questão é, né? A mesma questão, né? Falando ali sobre diagrama de fases, né? Vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Olha essa prova que caiu para Transpetro, essa questão que caiu para Transpetro, diagrama de ferro-carbono. Beleza? Para você fazer ali o reconhecimento das fases, né? Pertencentes ali ao diagrama ferro-carbono. A mesma questão caiu para Transpetro e outra caiu para a aeronáutica, né? Para o estágio de adaptação de oficiais e engenheiros da aeronáutica. Agora eu quero que você olhe o seguinte, olha essa questão aqui, que caiu para a Petrobras e caiu para a Caixa Econômica. Justamente ali falando sobre o mesmo assunto, que é o coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração. Então você veja, se você estivesse se preparando, no caso aí para um concurso da Caixa Econômica Federal para engenheiro mecânico, você poderia muito bem utilizar os materiais da Petrobras. Agora dê uma olhadinha nessa outra questão aqui, falando aí sobre relação de transmissão entre engrenagens, a questão que caiu para a Transpetro e a outra que caiu para a Casa da Moeda. Então você veja que é a mesma questão, a mesma configuração. Olha essa outra questão aqui que caiu para a Petrobras, já de resistência dos materiais, falando ali sobre diagrama de momento fletor. Então você vai observando que se você quiser fazer a utilização dos materiais da Petrobras para se preparar para outros concursos, você pode e deve, na verdade, né? Até porque há concursos que demoram muito tempo para sair, né? Então, os professores não costumam produzir materiais para estes concursos. E como que você vai se preparar para esses concursos, né? Então, por exemplo, um concurso que está por vir aí é um concurso do Inmetro, que o último que teve foi em 2014, né? Então, se você procurar hoje material específico para o Inmetro, você não vai encontrar. Mas você pode muito bem utilizar os materiais da Petrobras para se preparar. Observe o seguinte, olha aí o tubo de Pitot que caiu na questão da prova da Petrobras e o mesmo tubo caiu lá para a prova do Inmetro. Agora, olha essa outra questão aqui de materiais de construção, diagrama TTT, que caiu para a Marinha, tá? Você aí que está se preparando para os concursos da Marinha, tanto para nível técnico quanto para nível médio, a galera que está se preparando para o CAP, QTPA, olha aí. Questão idêntica. A mesma coisa acontece com essa outra questão aqui, parte ali de ajuste e tolerância, né? Uma que caiu para Transpetro e a outra caiu para a Nuclep, que é a Nucleabras Equipamentos Pesados, né? Dá uma olhadinha nessa outra questão aqui, questão aí de materiais de construção, parte ali de metalografia. Uma questão caiu para a Petrobras e a outra caiu para
a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, parte ali de perito criminal, engenharia mecânica, né? Essa outra questão aqui também, questão de materiais de construção ali, índice de Miller, né? Caiu para a prova da Petrobras e a mesma questão caiu ali para a Polícia Federal, para engenharia mecânica. Essa outra questão aqui de mecânica dos fluidos, uma caiu para a Petrobras e a outra caiu para a Prefeitura do Rio de Janeiro, também para engenharia mecânica. Essa outra questão aqui, né, esforços atuantes ali em vigas, né, para que você calculasse as reações nos apoios, uma caiu para a Petrobras e a outra caiu ali para a UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Lembrando que está vindo um concurso da UF aí, beleza? Então, olha só, essa outra questão aqui é questão de relação de transmissão. Uma caiu para a prova da Petrobras e a outra caiu para o Senado Federal para Engenharia Mecânica. Então, eu estou mostrando para vocês aqui que se vocês fizerem a utilização dos materiais da Petrobras, você consegue estudar aí para quase todos os concursos, tá? Olha essa outra questão aqui. Questão da Transpetro, justamente pedindo ali para que você calculasse ali uma potência em uma turbina, né? Você veja então que ele te dá os parâmetros ali ao longo da questão e a mesma questão, ou o mesmo tipo de questão, caiu para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, que nós tanto conhecemos. Então você veja que é possível e, na verdade, você deve utilizar os materiais da Petrobras para se preparar para os outros concursos, beleza? E pensando nisso, nós, do mundo da mecânica, criamos um material específico para vocês, tá? Esse material ele é composto pela resolução de mais de 2.000 questões, tá? Resolvidas passo a passo, né? Resolvidos ali em videoaulas e também PDF, beleza? Então são os dois materiais que estão inclusos aí neste material. E dentro deste material nós reunimos questões ali de todo o sistema Petrobras, como nós mencionamos lá na nossa primeira aula. Então você vai encontrar questões ali da BR Distribuidora, da Transpetro, da Citep, da Petroquímica Suape. Por quê? Porque tem questões que caem nessas provas que se repetem nas outras, tá? Então nós pegamos todo o conglomerado do sistema Petrobras, fizemos a resolução, as resoluções dessas questões e colocamos ali dentro desse material separado bonitinho, disciplina por disciplina, tá bom? Então olha só, você, como eu mencionei, você vai receber os PDFs. Aqui colocamos alguns PDFs para que vocês pudessem verificar como que ficou o material, tá? O material tá muito legal, tá todo organizadinho para vocês aí, tá? Aqui só tem alguns só, mas vocês vão receber ali, ao todo são 20 disciplinas, tá? São 20 módulos, como materiais de construção, desenho técnico mecânico, metrologia, termodinâmica e máquinas térmicas, mecânica dos fluidos, vibrações mecânicas, dentre muitas outras disciplinas, tá bom? Para que você possa também estudar onde você quiser. Além disso, também você vai receber todo o nosso apoio, tá? Através das nossas mídias sociais, como o WhatsApp, o nosso grupo no Telegram, também através ali do Instagram, também tem o nosso canal de comunicação na própria plataforma, além de você poder adentrar no nosso grupo VIP de discussão lá no Facebook, tá? Então o material é composto por videoaulas, atualizações constantes que estaremos realizando neste material, tá? Questionários que você vai encontrar lá também. Lembrando que as resoluções estão todas em PDF. Além de tudo isso, vamos te dar 7 dias de garantia aí para que você possa experimentar o seu material.